Não é? Mas se pudéssemos tentar delinear um plano, digamos assim, uma maneira de abordar esta questão com crianças, e neste caso falamos de uma criança de 7 anos, uma criança de 10 anos, qual poderá ser a abordagem, o caminho a seguir pelos pais? Eu acho que, em primeiro lugar, começando logo pelas palavras da Adelaide, qual dos dois, ou se é que é possível falar nisso, qual dos dois é que tomou a decisão de sair de casa ou de abandonar aquela relação, não será propriamente muito significativo para a criança. Pelo contrário, parece-me muito mais prudente que os pais, em conjunto, deem a conhecer aos seus filhos aquela decisão, que é também uma decisão conjunta. Não vale a pena, e com certeza, em nome da estabilidade da criança, não vale com certeza a pena dizer que foi o pai ou que foi a mãe que tomou aquela decisão. No entanto, temos aqui dois casos em que eles sabem claramente quem foi a pessoa que tomou a decisão, não é? Bom, mesmo que os pais não tenham dito nada. Exatamente. Lá está. Aqui é importante diferenciar o seguinte. Em primeiro lugar, a Sara e o Abílio têm 20 e poucos anos e, portanto, a leitura que fazem dos acontecimentos é com certeza diferente da que terão feito com 7 e 10 anos, respectivamente. Na altura, lembram-se se aperceberam quem era, digamos assim, o agente da mudança? Eu sim. Sim? Eu, no meu caso, não propriamente. Não tive essa percepção direta. Mais tarde, sim, fui tendo essa percepção. Era muito novo ainda, Era bastante, se calhar, muito criança. Estava a dizer-lhe então que essa é a primeira regra, digamos assim, serem os dois a dar a conhecer. Ter esse cuidado de mostrar uma união, nem que seja nesse momento, não é? De intentos, pelo menos. Exatamente, porque eles são, e é suposto que continuem a ser, o porto de abrigo daquelas crianças. E como a Sara dizia, eu acho que o testemunho de qualquer um deles é muito mais importante do que palestras de psicólogos, porque os pais aprendem muito mais, e os pais que estão neste momento em processo de separação, aprendem muito mais com este tipo de testemunhos, porque há muitas dúvidas que assolam as crianças e também os adolescentes nesta fase da vida. É normal que, por exemplo, mudanças aparentemente pouco significativas, como a mudança de casa, sejam muito relevantes para a vida das crianças. E, portanto, a regra número 2, digamos assim, passaria por criar um ambiente tão confortável quanto possível para que os filhos pudessem colocar perguntas. A regra número 3 seria validar todas essas questões, ou seja, mesmo aquelas que pareçam disparatadas, porque às vezes quando estamos sob tensão podemos desvalorizar algumas perguntas. Se o filho perguntar, então mas tu vais saber para onde é que eu vou, como é que tu vais entrar em contacto comigo? Para um adulto isto é absolutamente disparatado. Não faz lógico, eu sei, mas é importante validar. Uma criança. Exatamente, é importante validar todas estas questões para que as crianças não se retraiam, não se inibam e se sintam absolutamente confortáveis para expor as suas dúvidas, para expor os seus fantasmas. Eu acho que ao longo dos últimos anos nós ouvimos muitas vezes falar na questão da culpa e os pais que estão em processo de divórcio apressam-se quase sempre em desresponsabilizar as suas crianças, mas há muitos outros fantasmas que as podem assolar, não apenas o da culpa. E, portanto, é importante que, no fundo, as crianças possam exteriorizar esses fantasmas para que os pais também possam sentir-se tão seguros quanto possível num processo que é doloroso para todos, com certeza. Claro que sim. E